Bom, nós temos mais um avanço interessante em relação aqui à medicina e à ciência de uma maneira geral. Haja vista que uma segunda pessoa, que estava numa situação bastante crítica, foi a segunda no mundo a receber um transplante de coração de porco geneticamente modificado. Para a gente poder entender melhor esse avanço da medicina, o doutor Fernando Atik, que é cirurgião cardiovascular do Hospital Sírio-Libanês em Brasília. Doutor Fernando, obrigado por atender a Nova Brasil. Bom dia, para mim é um prazer estar aqui com vocês discutindo esse assunto interessante. Doutor Fernando, o que significa isso em relação às pessoas que precisam de um transplante ou de uma substituição do coração? Então, a gente tem que entender que, diante da necessidade enorme da população de ter transplante, né? Hoje a gente tem 65 mil pessoas em lista no Brasil para diversos órgãos, e não há doadores humanos para toda essa população que precisa. Então, existe um campo de atuação na medicina já há mais de 40 anos em pesquisas experimentais, que é o xenotransplante, que é o transplante de uma outra espécie para a espécie humana. Felizmente, isso avançou muito. Em 2021, foi realizado nos Estados Unidos, no mesmo hospital aí que esse último transplante foi realizado mais recentemente, um transplante de um coração de porco geneticamente modificado para um humano. Então abre um espaço enorme de oportunidades de melhoria para que a gente consiga adotar isso efetivamente na prática diária. No momento, isso é algo ainda experimental. São pacientes que não teriam outra oportunidade, eles não teriam indicação de transplante convencional de humano para humano e acabaram recebendo esse protocolo. É um protocolo como se fosse de pesquisa ainda, né? Mas isso permite que a gente estude, aprimore a tecnologia, aprimore os processos, para que possa fazer isso em larga escala. E a gente tem avançado, está avançando nessa área, sem dúvida alguma. Doutor Fernando, isso pode ser comparado em termos de avanço ao primeiro transplante de coração de um ser humano para outro, que aconteceu, salvo engano, aos 40 anos atrás, na África do Sul, pelo Dr. Barnard? Exatamente, você está corretíssimo. Foi em 1967 que foi realizado esse transplante, foi um marco da medicina, e a gente está considerando isso como um segundo marco, sim. Talvez a comunidade ainda não tenha vislumbrado isso de forma efetiva, porque não está sendo feito em larga escala, mas a partir do momento que isso acontecer, sem dúvida alguma, será um grande ganho para a medicina. Mas a gente tem muito a avançar ainda, não vamos considerar que isso é algo que vai acontecer mês que vem. Isso é um processo que leva tempo, a gente tem que ter paciência. No Brasil já existem alguns grupos que estão se organizando para ter esse tipo de organização e fazer efetivamente. Mas a gente tem que avançar muito ainda em relação ao entendimento dos gargalos, né, das deficiências desse procedimento, principalmente na área de infecção, de imunologia. E também temos que avançar em questões de regulamentação de leis, né, que embasem esse tipo de tratamento. Doutor Fernando, mais uma pergunta de leigo. Coração humano, a gente mais ou menos sabe qual é a sua representação. A gente desenha coração e tal, fica mais ou menos próximo do coração humano. O coração do porco também morfologicamente é parecido com o humano? Parece um coração humano ou não? É muito parecido. Por isso que a gente acabou escolhendo esse animal para fazer para o humano. E também tem uma questão imunológica, que é mais fácil fazer a modificação genética para evitar a rejeição no coração do porco do que no coração do macaco, do balduíno, que foi inicialmente utilizado nas primeiras pesquisas
se achava que o macaco seria mais próximo do homem, mas não é verdade. É o coração do porco que se mostrou mais próximo e menos sujeito à rejeição. Interessante. Doutor Fernando, muito obrigado por atender aqui a Nova Brasil. É uma grande honra estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Doutor Fernando Atic, que é cirurgião cardiovascular do Hospital Sírio-Libanês em Brasília. Olha só, o coração mais parecido, né, com o do homem, morfologicamente, é o do porco. Eu estou falando só de medicina, não vamos falar de outro assunto aqui. Pode misturar negócio de porco, não vamos falar. Mas olha que realmente é uma coisa interessante. E outra comparação interessante que ele fez. O avanço é igual. Aconteceu em 1967 o primeiro transplante de ser humano para um ser humano. Ocorreu na África do Sul por um cirurgião chamado Barnard. Esse é o primeiro nome dele, Dr. Barnard, que teve no Brasil, inclusive. De lá para cá, praticamente isso se propagou no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. E hoje já não é mais tão notícia você dizer que houve, a não ser que seja um personagem famoso como Faustão. Mas eu digo de uma pessoa não famosa que recebeu um outro coração, porque isso se tornou, felizmente, rotina para salvar a vida das pessoas. Agora, o coração do porco, né, é uma outra história que a gente vai acompanhar.